piscar de olhos, esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, né? O tempo. Glória a Deus. Ai, Jesus. Glória a Deus, né? Aleluia. O microfone aqui da televisão está aberto. E aqui eu tive que fechar porque senão fica difícil. Queridos, o Abel, a paz do Senhor Jesus, seus filhos estão por aí, querido? A paz do Senhor, pastor Joel, a paz do Senhor para todos. Esta é minha filha e a prima dela. Viu? Amém, mano. Saudamos o divino do Pai do Senhor. Amém. Vamos louvar. Minha fé não está firmada lá nas coisas que só diz. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Agradecemos a oportunidade de não dizer. Ô, glória, né? Se ele fizer, continua sendo Deus. E se não fizer, também continuamos adorando a ele, porque ele é Deus. Ele é e sempre será o Deus que nos protege, o Deus que nos deu vida, me deu esse fôlego para respirar todos os dias.
E eu sou muito grato a Deus, sou muito grato ao Senhor pela esta maravilha da obra dele na minha vida. E aqui eu posso ver também esse povo que está reunido aqui para adorar a Deus, né? Vamos fazer aqui, querido. Nós temos três... Oi, a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Pastor Joel. Amém. Estou aqui falando... Peraí. Ô, Glória, estou aqui falando com o microfone fechado. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Querido, nós temos aqui 3 preletoras. Vamos dividir hoje aí 10 minutos para cada uma. 12 minutos para cada uma. Amém? Conversar aqui com a nossa querida Nilceia, em seguida a missionária Edneia, depois a irmã missionária a esposa do irmão Abel, né? A irmã Quitéria. Irmã Nilceia, paz do Senhor. Pai, Senhor, pastor. Então, eu salvo a todos com a paz do Senhor, né? Muito grato a Deus, né, por esse dia maravilhoso. Grato a Deus também por eu poder ter essa oportunidade de entrar nessa live, né? Para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. A palavra que nos liberta, né? Porque a palavra de Deus nos liberta, nos dá força para a gente seguir em frente. Eu vou ler aqui o Salmo de número 6, né? É um salmo que fala de oração para os enfermos, né? E eu creio assim que Davi, louvado seja Deus, quando escreveu esse salmo, ele estava precisando do socorro de Deus, de uma cura, né? Eu não sei quem nessa live está precisando desta cura, se o médico diagnosticou algum tipo de grave, né? O irmão, a irmã, ou o parente, né? Está precisando da cura. E eu vou ler o Salmo de número 6, para a glória de Deus, que diz assim, o Salmo: Senhor, Deus, não me repreenda quando eu estiver irado. Ele já começa pedindo a Deus que não repreenda quando ele estiver irado, quando ele estiver angustiado, né? Quando ele estiver com fúria. Mas pede que a misericórdia de Deus alcance, louvado seja Deus, e que a misericórdia de Deus alcance cada um de nós, né? Cada um de nossos familiares. E tem compaixão de mim, pois me sinto fraco. Dai-me saúde, pois o meu corpo está abatido. Veja aqui, verso maravilhoso, do capítulo 6, verso 2, tem compaixão de mim, pois me sinto fraco, me sinto fraca, né? Louvado seja Deus. Aqueles que estão fracos, que estão abatidos, que o Espírito Santo possa visitar nesta hora os ouvintes, louvado seja Deus, aonde chegar a nossa voz, né? O Espírito Santo de Deus possa visitar. Eu tenho um parente que está, Nilceia, tenho um parente que está no hospital. Eu creio que Deus está enviando anjo para curá-lo ele lá dentro. Louvado seja Deus. Dai-me saúde, pois o meu corpo está abatido. O 3 diz assim: e a minha alma está muito aflita. Ó Deus, quando virá a minha cura? E ele pergunta para Deus, né? Quando virá a minha cura? Que nós façamos essa pergunta para Deus, louvado seja Deus, cada um. Bendito seja o nome do Senhor que está ouvindo e que foi diagnosticado com a enfermidade. Pergunta para Deus, quando virá a cura? Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus vai mandar a cura no momento certo, na hora certa, porque Deus é Deus que cura, é Deus que nos dá força, é Deus que nos levanta todos os dias para a batalha. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E o 4 diz assim: vem salva a minha vida, ó Senhor Deus, por causa do teu amor, livra-me da morte. Bendito seja o nome do Senhor. Pois no mundo dos mortos
não é lembrado. Quem é lembrado na sepultura, né? Deus não, eu creio assim que na sepultura nós não vamos louvar a Deus. Então ele estava falando, bendito seja o nome do Senhor, para Deus, né? O salmista estava falando com Deus, estava fazendo essa oração, bendito seja o nome do Senhor. E eu deixo essa oração para a minha vida e para a vida de cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor, porque se nós ler a palavra e crer e tomar posse, Deus ele é Deus de providência, aleluia. E o 6 diz assim, estou cansado de chorar, todas as noites a minha cama se molha de lágrimas. Muitas das vezes eu e você choramos por algo, né? Mas de manhã a alegria vem. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo vem e nos renova, nos reveste, nos dá força, porque Ele é Deus e Ele nos ouve e nos ama. Bendito seja Deus. O 7 diz, por causa dos meus inimigos, os meus olhos estão inchados de tanto chorar, e quando não posso enxergar. O crente, bendito seja o nome do Senhor, ele passa por prova, por luta. O crente que não tem prova, eu creio que ele está de qualquer jeito. Mas quando nós somos provados, né, e clamamos a Deus, reconhecemos nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, Deus chega, bendito seja o nome do Senhor. Deus chega com a providência, Deus chega com a providência daquela hora, né? Daquele momento. Bendito seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor é Deus que ouve o nosso choro, o nosso pedido. Louvado seja Deus. Ele é Deus que a todos os momentos Ele afasta os nossos inimigos. Bendito seja Deus. E muitas das vezes, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, o inimigo é aquele que está com a gente no trabalho, é aquele que está com a gente. Eu digo inimigo porque o inimigo investe nessa pessoa, né? Essa pessoa permite, né? Porque o nosso inimigo, a nosso adversário, nós sabemos, mas o homem, muitas das vezes, permite, deixa, né? Levar pelas coisas da vida. E Deus, quando a gente clama, quando a gente pede perdão, quando a gente reconhecemos as nossas falhas, quando nós falamos com Deus e o coração está sendo sincero para com Deus, Ele chega, né, e entra com providência. E nós passamos a luta, as provas e somos aprovados. É igual quando nós estudamos, né, temos uma prova. Então, com Deus também não é diferente. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu amo falar da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me sustenta todos os dias. É a palavra de Deus que faz com que eu me levante, né, para mais uma luta no dia a dia desta vida, né? Porque Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, pastor? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Deus é digno de honra e de glória. Deus, Ele é o poder divino. Deus é a majestade. Deus é tudo para mim e para a sua vida. Eu não sei aonde ou por onde, o que você quer, o que você busca. Mas uma coisa eu posso ter a certeza. O Deus que opera aqui, opera também aí. Abre seu coração, queridos, amados ouvintes, deixa Ele entrar, penetrar. Deixa Ele fazer a sua obra em sua vida. Mas basta você dizer para Ele, eu quero o Senhor na minha vida. Vamos ouvir agora a nossa irmã missionária Edneia. Amém, pastor. Pai do Senhor a todos da plataforma. 12 minutinhos, tá bom? Oi? Tá bom. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor para você no momento que você vai ouvir a mensagem dessa noite. Nós te desejamos paz. Esteja você passando o que estiver passando, o que estiver acontecendo. Pela tua fé, deixa acontecer a paz do céu, a paz de Deus no seu coração. Quero cantar um louvor. Teu sangue
leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava os pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. No livro de Ezequiel, capítulo 37, nos diz: veio a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que está cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E estavam sequíssimos. Disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Essa palavra do livro de Ezequiel, uma prova tremenda do livro de Ezequiel, desse profeta que o Senhor mandou que ele comesse o bolo, que ele se preparasse, porque tinha obra para ele fazer. E Ezequiel se preparou, e chegou o dia em que o Senhor chegou até ele e fez ele sair e levou em direção àquele vale de ossos secos. Aquele vale de ossos secos estava tudo seco. Era a cabeça para um lado, era a mão, era o braço, os tendões, estava tudo seco. Não tinha fôlego, o pé desligado, as pernas desligadas, estava tudo seco. E aí Deus pergunta para Ezequiel sobre a vida daqueles ossos secos. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua onipotência, ele coloca Ezequiel aquela prova. Eles viverão, Ezequiel? O que vamos fazer com esses ossos, Ezequiel? Uma prova tremenda na vida de Ezequiel ser tirado do local onde ele estava. Ele vai com o Espírito de Deus, levou ele, colocou ali, e ele assistiu aquele cenário todo de muitos ossos secos. Muita morte, muita coisa feia, muita coisa doente, muita coisa triste, fedida, podre. E aí a gente olha assim para essa situação. Como está hoje a igreja? Como está hoje nossas vidas? Como está hoje você que ainda não conhece Jesus? Como está hoje você que a Bíblia chegou, mas você não consegue ler a palavra de Deus? Como você está hoje num problema, numa angústia, mas não consegue buscar aquele que pode dar vida a essa situação, em seguida a uma situação dolorida, a uma situação triste? E aí, quando ele pergunta para Ezequiel, ele disse: tu sabes. Por que tu sabes? Porque o Espírito Santo de Deus que levou Ezequiel naquela cova, naquele vale de ossos secos, é o mesmo Espírito que está hoje conosco na igreja.
É o mesmo Espírito que caminha conosco. É o mesmo Espírito que pergunta pra gente, e aí, como é que tá? E aí, tu tá crendo? E a gente ouve na plataforma da nossa igreja, e ouve no YouTube pregações, que Deus pode todas as coisas. Aí ficou tete a tete, né? Ezequiel e o Espírito Santo de Deus ficaram ali. É claro que o Espírito Santo de Deus tem toda a voz de comando, toda a autoridade sobre enfermidades, sobre mal, sobre pecado. O Espírito Santo de Deus tem. Pertence a Ele toda a honra, toda a glória, pertence a Ele o nosso reconhecimento. Aí ele entende que Ezequiel não podia fazer nada. Ele entendeu que Ezequiel estava ali como um profeta, como um servo dele, estava debaixo de uma ordem, estava debaixo de um comando agora pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz, profetiza, Ezequiel. Profetiza, o profeta. Profetiza cura. Profetiza ligamento. Profetiza saúde. Profetiza o bem-estar. Profetiza restauração para esses ossos secos. Profetiza, Ezequiel. Vai ajudando esse povo. E eu vejo assim o programa dessa rádio, quando chega, vidas têm ouvido por onde Deus vai levando essa programação, onde essa mensagem vai chegando. E alguém está sendo tocado, alguém está sendo abençoado, alguém está recebendo aquele fio de fé, de coragem, e de sede. Eu vou buscar esse Deus, eu vou confiar nesse Deus. E aí Ezequiel começou a profetizar e os ossos se estalavam, os ossos começaram a se mover, e ali o fôlego de vida começou a chegar. E hoje a gente vê a situação da igreja. Não sei, meus irmãos da plataforma, você ouvinte, como você está vendo a igreja, como você enxerga, mas está muito dodói. A igreja está dodói de uma forma dolorida, de uma forma ressequida. É muito isolamento, é muito afastamento, é muito um eu sou, o outro eu não sou. Não é boa a situação. Agora, vamos para Apocalipse, quando o Senhor fala ali, quando João fala ali, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que está com o osso ressequido, o que está dodói, o que está com a mente dodói, o que está passando um problema de depressão, de ansiedade, está no meio de uma aflição, está vivendo conflitos, e ele ouve a voz do Espírito Santo de Deus falar na igreja. Ele começa a receber a bênção. Ele vai entender claramente que está falando com ele. E aí o pastor, o irmão, a irmã que estiver pregando ali aquela palavra, e vai lançando a palavra. E a palavra vai caindo justamente no ouvido daquele que está atento para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. O vale de ossos secos foi restaurado. O vale de ossos secos passaram a ter vida, passaram a ser ligados, entraram em movimentos, passaram para adorar, passaram a viver uma vida com fôlego de vida renovado, um fôlego diferenciado. É o fôlego de quem crê em Jesus. O fôlego de quem crê em Jesus, a vida de quem crê em Jesus é totalmente diferente. Ela faz a diferença por onde ela passa. Ela passa por vale, ela passa por deserto, ela passa no meio do inferno, ela passa no meio da fofoca, ela passa no meio da confusão, mas aquele que crê em Jesus Cristo faz toda a diferença. O Senhor, o doce Espírito Santo de Deus, foi enviado naquela época e levou Ezequiel ali para profetizar a vida. E nessa noite nós falamos: tenha vida, tenha coragem de crer, use a perseverança da oração, tenha o prazer de ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, confiar nessa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e é mais penetrante de que uma espada de 2 gumes. Ela é mais penetrante.
E no livro de Jeremias, o Senhor perguntou para Jeremias: Jeremias, o que vês? Ele disse: eu vejo um ramo de amendoeiras, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Eu passei por uma prova uma vez muito grande no trabalho do meu filho, e aí o Senhor me deu a palavra dele como a espada do momento para eu guerrear. Aí eu falei para Deus: eu já pelejei muito com essa palavra, Senhor. Pelejei muito, ela não aconteceu. Ele me disse durante 3 vezes. E eu ali firme na oração e no clamor. Quando foi no raiar do dia, a bênção chegou no meu lar. Deus abençoe nossas vidas poderosamente. Deus abençoe você, querido ouvinte. Seja forte, tenha bom ânimo para crer e perseverar. Com essa fé em Cristo Jesus, o único Deus da esperança, o único Deus ressurreto. Ele foi, experimentou a morte e ressuscitou no 3º dia. Jesus Cristo, o nosso Deus ressurreto. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o domínio, a Ele o nosso louvor. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Amém. Um abraço para a irmã Ana Lúcia, que está aqui no YouTube, dizendo que a palavra é forte. Tudo que é de Deus é forte, é maravilhoso. Vamos ouvir agora a nossa amada Quitéria, missionária Quitéria, em nome do Senhor Jesus. Amém, missionária? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por tudo que nós estamos aqui, por mais uma oportunidade de estarmos engrandecendo o seu santo nome. E eu vou ler aqui a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 12, a partir do versículo 44, que diz: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para ajudar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor, e Jesus, ele falava ali, né, em meio àquela multidão, né, onde tinham os judeus, né, incrédulos, sobre a incredulidade dos judeus, né, e Jesus, ele clamava e dizia que quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que enviou. Sabemos que Deus, né, enviou Jesus, e os judeus, eles não creram, não acreditaram que Jesus era o Messias, né? E por isso que Jesus, ele falava dessa forma para eles, né? Porque eles diziam acreditar em Deus, mas não aceitavam que Jesus era o Messias. E Jesus dizia: quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Pois Deus, ele com tanto muito amor, né, ele enviou seu Filho Jesus, que veio morrer ali na cruz do Calvário, né? A Bíblia diz que ele veio, né, para o que era seu, mas os seus não receberam. Então, Jesus, ele se entregou ali naquela cruz, né? Porque Deus enviou Jesus para vir morrer, para pagar um preço de sangue, né? Um preço caro. Jesus pagou um preço que ele não merecia, que Jesus não merecia, mas ele pagou esse preço para que todo aquele, né, que crê nele tenha a vida eterna. E ele diz assim, ó: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus disse que ele é a luz do mundo, né? E sabemos que Jesus, ele é a luz do mundo. E todos devem, né, viver na luz, não nas trevas. Aquele que crê em Jesus,
né, esse vive na luz e não permanece nas trevas. Pois sabemos que as trevas, né, trevas é escuridão, né? Na escuridão é impossível enxergar. A luz, ela tem a claridade, a luz, ela brilha, a luz é fácil de andar, né? Mas na escuridão não. Na escuridão, trevas, tropeça. E ele diz assim, olha, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Jesus, ele veio para salvar o mundo. Pois a Bíblia diz que Deus, ele olhou do céu para a terra e ele não viu o justo sequer. Então, Deus, ele resolve enviar o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para vir morrer em nosso lugar. Ele veio morrer, ele pagar um preço alto ali na cruz, derramou a sua última gota de sangue ali na cruz do Calvário. Jesus sofreu, Jesus sofreu foi por nós, por cada um, para que hoje nós estivéssemos engrandecendo o seu santo nome. Nós hoje estamos aqui porque Jesus, ele já pagou um preço que ele não merecia. Ele pagou esse preço por nós. Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. A palavra do Senhor diz, né? Então, hoje nós temos que fazer a vontade dele. É o nosso dever, né, fazer a vontade do Senhor, pois ele já pagou o preço por nós. E um dia ele vai nos levar. Aquele que fizer a vontade dele vai estar junto dele, lado a lado, né? Vai estar lá no céu, juntamente com Jesus. Um dia ele vai chamar. Então, para que isso aconteça, nós devemos estar aqui fazendo a vontade do Senhor. Nós devemos fazer aquilo que o Senhor, ele manda, que a sua palavra, ele manda. Pois ele diz, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem falado, essa o há de julgar no último dia. Pois o Senhor, ele falava, né, que nos últimos dias irá acontecer várias coisas. Irá acontecer rumores de guerra, fome, peste, guerra, e depois, né, virá o fim. Jesus, ele virá buscar a sua igreja para levar para a glória. Vai acontecer o arrebatamento, e para que cada um esteja, né, preparado, né, tem que fazer a vontade do Senhor para subir no arrebatamento. Pois a palavra que o Senhor, ele fala que aquele, né, que não fizer a sua vontade, esse não tem, né, parte com ele lá na glória. Esse não terá, né, não vai estar lado a lado com Jesus. Por isso que nós devemos, assim, fazer a vontade do Senhor. Sabemos que somos falhos, né, somos pecadores, mas nós a cada dia devemos estar nos pés do Senhor, pedindo a sua misericórdia, pedindo perdão pelas nossas falhas, pois somos falhos diante do nosso Deus. Somos pequenos, não somos nada, mas somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E enquanto nós estamos aqui no mundo, nós devemos anunciar a palavra do Senhor, devemos fazer o ID do Senhor, falar para outras pessoas o que Jesus, ele fez, o que ele é, o que ele faz, né? E nós adoramos a ele, não é porque pelo que ele faz, mas nós adoramos a ele pelo que ele é, né? Ele é maravilhoso, ele é soberano, ele é digno de toda honra e de toda glória, né? Ele é grande e nós o adoramos, porque ele é único, merecedor de toda honra e de toda glória. Porque eu não tenho falado de ninguém
mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus, ele falava, né, que as coisas que ele falava não era dele, mas do Pai, né, que tinha enviado. Pois ele dizia ali, ele falava ali como homem, né, como homem. Jesus, ele sendo Deus, né, ele se fez homem aqui na terra. Jesus, ele era 100% Deus e ele também foi 100% homem. Pois Jesus, ele sentiu dores, né? Quando ele foi gerado por uma virgem, né, ali, Jesus, ele nasceu como homem, mas Jesus, ele era Deus. Sabemos que Jesus, ele já estava no céu e Deus o enviou, né, e através do Espírito Santo, ele foi gerado ali no ventre da Virgem Maria, e Jesus, ele nasceu e ele cresceu sentindo dores, passou pelo sofrimento como homem, né? Ele era homem e ao mesmo tempo era Deus, né? Então, ele diz que o que ele falava ali era o que Deus havia mandado, né? O seu pai o havia mandado o que ele ia falar. E ele diz, sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu falo como o Pai nos tem dito. Então, o mandamento do Senhor, né, é que faça a vontade dele. Pois ele tem uma vida eterna para nos dar. Aquele que fizer a sua vontade, esse vai ter uma vida eterna lado a lado com Jesus. E meu prezado amigo, você que está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, você aceita Jesus como seu Salvador para você ter uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, ao lado de Jesus Cristo. Porque é melhor estar ao lado de Jesus. Sabemos que nesse mundo passamos por muitas lutas, por dificuldades, mas é melhor estar ao lado do Senhor Jesus. Por mais que você enfrente dificuldade, mas você estando com Jesus, ele vai lhe socorrer, né? Ele é o amigo mais certo, das horas incertas. Ele é um amigo que não nos deixa só, que não nos abandona. Sabemos que os amigos desse mundo, muitas das vezes, só é seu amigo quando está tudo bem, quando você está na bonança, quando você tem algo para lhe oferecer. Mas sabemos que Jesus Cristo, ele é o amigo de todas as horas. Na hora que você mais precisa, ele está ali pronto a lhe socorrer, pronto a lhe ajudar. Então, meu prezado amigo, pare e pense no preço que Jesus ele pagou ali na cruz do Calvário, preço de sangue, um preço alto. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele não ficou morto. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou dentre os mortos, né? E ele subiu para o céu. E sabemos que nós estamos aguardando um dia, a sua vinda, que Jesus irá arraiar nas nuvens e ele irá chamar cada um pelo seu nome. E aquele que estiver fazendo a vontade do Senhor, esse vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que palavra forte que essas varoas trouxeram para a sua vida hoje. Vamos ouvir agora o nosso querido amado diácono e levita Abel louvando o Senhor. Amém? Abel. Amém. A paz do Senhor mais uma vez, pastor Joel. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querer louvar o Senhor, em nome de Jesus. Me falte água, o alimento, o suprimento para o amanhã que vem. Mesmo que falte os meus olhos toda a luz, só não me falte a presença de Jesus.
Sua presença é a razão de minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão de minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Me falta o vento, o mar e o sol. Se não estiverem, não vai me abalar. E na seara o meu trigo não produz. Só não me falte a presença de Jesus. Sua presença é a razão de minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Sua presença é a razão de minha fé. Sua presença me conduz onde estiver. Amém, meus queridos irmãos, aleluia. Pode faltar tudo em nossas vidas, né? Menos a presença do nosso Jesus. Do glória a Deus. Ele é tudo para nós, amém? Agradeço a oportunidade do nome de Jesus. Amém, glória a Deus, né? Irmã Rizal, varou abençoada. Amém. Salve a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Ô, glória. Deixar a palavra aqui para a meditação da igreja, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 17, e o versículo 11, que eu botei por título 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostre-os ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Ainda era da linhagem de Abraão. Glória a Deus. Só até aí. Eu quero dizer nessa palavra que o Senhor Jesus curou os 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer a Deus. E assim somos nós. Jesus dá cura e muitas das vezes não temos a coragem de agradecer, nem dizendo um amém. Muitos vão para a igreja atrás de cura, atrás de riqueza. Quando chega lá, que não encontra o que quer, que são bens materiais, às vezes até namoro, aí sai da presença. Porque essas pessoas não foram atrás realmente de Cristo, e sim do que ele poderia oferecer, ou que pode oferecer. Mas não é assim. Esses leprosos saíram, mas só um voltou para agradecer a Deus. E nós temos de agradecer todos os dias das nossas vidas. Todos os dias, todo momento, temos de agradecer ao Senhor Jesus. Principalmente pela vida. Por esse momento que estamos aqui falando do amor de Cristo. Ouvindo falar do amor de Cristo. Que é isso que precisamos nos dias de hoje, os dias difíceis. Os dias que o povo não sabe mais o amor de Jesus. Ontem eu estava, foi ontem domingo, estava aqui, tem uma festa do mundo. Tinha milhares de pessoas. Você olhava numa rua que eu moro aqui, que é alta, que é bem grande, bem longa, ninguém via onde começava, onde terminava. O pessoal pulando, soltando fogo, tudo na festa do São Pedro.
Mas quando diz, vamos para a igreja, está chovendo, quando diz, vamos fazer uma caminhada para Jesus, não posso, sou doente, vai 4 pessoas. Até as igrejas não se unem para fazer uma coisa dessa. Irmãos, a volta de Jesus está próxima. Vamos mudar esse nosso coração. Vamos mudar, porque senão não vamos ver o rosto do Senhor Jesus. Não vamos. Não temos de fazer muita coisa ainda, temos de nos preparar muito. Não é dizer só, eu faço isso, eu sei que vou para o céu. Não é assim. Só Deus sabe, mas ninguém que vai subir ou quem vai ficar. Muitos dizem, eu amo meu irmão, às vezes é mentira, porque você não ajuda teu irmão quando está no chão da mão. Então esse amor, ó Jesus, tem de piedade de todos nós, que estamos precisando de muita piedade de Ti, que não sabemos ainda agradecer quanto o Senhor faz por a nossa vida, pela nossa alma. Assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Diácono Gilberto, fazer uma oração, aquilo que Deus tocar no seu coração, irmão. Gilberto. Aleluia. Salve, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Orando. Senhor, entrego mais uma vez meus irmãos nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor dê tudo que eles precisam, Pai, for da sua vontade, entregando todos eles nas suas mãos, Pai. Ah, Pai amado, Pai querido. Só o Senhor pode fazer e dar o que eles precisam, Pai. Então, a minha oração hoje é entregando todos os meus irmãos nas suas mãos. Humildemente, Pai, essa humilde oração, Senhor, que eu faço e peço ao Senhor, continua dando sabedoria a todos os meus irmãos. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém, amém, glória a Deus, né? Maravilha de Deus. Queridos, estamos chegando aqui no final da programação. Eu quero lembrar vocês da plataforma, a oração da meia-noite, ela continua havendo, mas a chamada dela, ela é individual. Como assim, pastor? A pessoa que queiram participar ou quer participar da oração, vou botar um áudio lá no grupo dos 12 profetas. A pessoa vai lá, toca nela, vai ficar verdinho ou azul, se não me falha a memória, vai aparecer lá alguns adesivos, como coração, como fogo, dando joinha. Aí eu vou saber quem quer participar, porque senão eu vou chamar todo mundo. Não é para chamar todo mundo, é para chamar quem quer participar da oração. Porque Jesus é o caminho, a vida é a verdade, mas nós temos que procurar Ele também em oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder de Deus e a comunhão do Espírito Santo que seja com todos, sendo assim aonde colocar a planta dos teus pés, com todos, sendo assim dizendo, Jesus, isso é o caminho, a verdade e a vida. E quando você louvar o Senhor, Deus está contigo, o Espírito Santo, que Ele possa abençoar a tua vida, você ouvinte, você da plataforma, que todos possam dizer amém para Jesus, com o poder do céu. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Boa noite abençoada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.